Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o cenário em vídeo, numa semana turbulenta, né? Geralmente cenário em vídeo eu faço quando tem algo bastante relevante. Ontem, além de termos máxima histórica em fechamento, teve julgamento do STF que colocou lenha na fogueira para a sessão de hoje, né? Então eu vou dar minha opinião, falar sobre alguns ativos também. E já peço o seu like, que você compartilhe o vídeo e que participe também na área de comentários. Essa semana a gente colocou muito conteúdo. Tem a primeira aula do webinário de quinta, de terça tem de ontem e domingo nós terminaremos a semana do trader. Eu fiz alguns cenários em vídeo que também estão bem interessantes, com conteúdos exclusivos, e também na descrição dos vídeos tem como você entrar no nosso canal do Telegram. Eu faço, além do informe cenário que você pode assinar entrando no site toptraders.com.br, você, na descrição dos vídeos, tem como entrar no nosso canal do Telegram também, que é gratuito, e aí vem com a gente na luta aí diária da renda variável. Então aqui é o nome, e-mail, já está inscrito, recebe o cenário, fica sabendo quando tiver cursos e coisas do gênero. Então hoje, pessoal, nós temos aqui nos Estados Unidos, os negócios começaram 11h30, né? Nós temos aqui praticamente uma sessão lateral, leve queda no S&P, leve queda no Dow Jones e alta leve no índice Nasdaq, petróleo em queda, o ouro também em queda. O que acontece nas bolsas americanas, né? Claro, né, que o trade do momento lá são... A gente vê o VIX aqui que está em queda, e a Trade Watch nos Estados Unidos, mas eles estão, digamos assim, fazendo charme ambos, né? Mas tudo caminha para a dissolução de tarifas, passo a passo, mas como eu venho dizendo a vocês, eu não acredito numa solução mágica, eu acho que vai ser um processo, passo a passo, né? Nenhum dos dois vai ceder de uma vez. E o VIX, que é o índice do medo, mesmo com as bolsas em correção, não está subindo, então ele não tem força para subir, mas como caiu muito, fica aquele movimento de acomodação. Aí a gente tem uma correção que eu particularmente julgo natural no Dow Jones. Ontem marcamos a máxima histórica intraday e em fechamento. É aquela história, né? Aproximação entre médias e preços, o famoso arrefecimento. Se não tem um driver de impacto, o mercado corrige no tempo, como é o caso do S&P aqui também e do índice Nasdaq, que sobe por sua vez. Vamos observar aqui o petróleo americano, Crude Oil WTI. Ele não consegue trabalhar acima de um ponto importante, que é o 56,89, mas eu acho que é uma correção no tempo, parecendo até um mastro bandeira. Então eu vejo o petróleo aqui com bons olhos, né? E aí a gente pode observar aqui, por exemplo, o índice DAX também na Alemanha distante de média, então é normal a correção nessa magnitude, assim como na bolsa da Inglaterra também tem um pivô rompido a 7346, então teria espaço até aqui, sem mudar em nada a configuração altista no curto prazo. E a bolsa chinesa, né, que eu tanto vos falo aí, na minha visão, esse triângulo aqui na bolsa da China, hoje a gente teve dados de exportações e importações, estão esses dados detalhados no informe cenário, eu coloquei vários balanços lá também. É um movimento que respeita a média de 21, mas puxa, é uma barra grande, né? Não é o sinal mais positivo do mundo, mas o que define mesmo é o triângulo aqui na bolsa de Xangai, que é o principal benchmark chinês. Ok? Aproveitar para falar da VVAR3, né? A minha esposa na bolsa, o ativo está perdendo uma LTA, mas é à espera do balanço. Tem um suporte também forte aqui a 7,23, respeitou, então acho que nada muda por enquanto. E falemos do IFNC, né, que foi o nosso grande aliado na leitura de uma inflexão do mercado recente. O IFNC, eu tenho o estudo dele pronto aqui no Cartesian. É uma situação de algum modo complexa, pessoal. O IFNC, eu acho que ele pode ser utilizado até como
um grande balizador de curto prazo. Ele tem uma espécie de um mastro-bandeira, aqui o mastro e a bandeira na sua variação em formato de flâmula. A linha inferior foi perdida, mas tem dois fatores. O mercado ainda não fechou, ele pode recuperar-se ao longo do dia e fechar mais perto dessa linha aqui. Nós tivemos praticamente um teste da média de 21, que é bom para o fortalecimento de um movimento de alta, porque ele pode angariar novos compradores. Nós temos um suporte a 12.734, que foi respeitado, a mínima foi 12.746, e nós temos um topo anterior a 12.797, que foi tanto testado como o mercado está acima dele nesse momento. Então a gente precisaria esperar fechar, é uma leitura dúbia nesse momento, né? E aí, falando dos ativos fixos rapidamente, aqui nós temos YouTube. Ao passo que YouTube, eu concordo com alguns que tem um topo duplo e está perdendo uma LTA, também aproximou-se de média e veio numa região de topos. Então, por exemplo, uma reação parcial até o fim do dia, eu acho que deixaria uma situação mais favorável para a compra do que para a venda. Inclusive, quem compra agora tem um stop abaixo da mínima de hoje, uma operação com risco-retorno, na minha opinião, interessante. Deixa eu só ver esse braço. Quando o cartezinha fica variando ali o gráfico, meio abobalhado, assim, me passa uma certa... Deixa eu ver aqui no... Não, agora está correto o gráfico. Eu acho assim, às vezes, sendo bem claro aqui, sem delongas, sem meias palavras, às vezes o camarada fala assim, eu preciso de uma entrada descontada, né, de uma entrada clara no ativo. Putz, eu acho que Bradesco, assim, a gente nunca tem certeza de nada na renda variável, mas uma entrada mais clara do que essa, né, você tem o ativo respeitando um topo anterior, aí um outro intermediário também aqui marcado em outubro, aí ele vai abaixo da média de 21, respeita, dando uma ideia que está desenhando um W com eixo a 35,70, né, então... E outra coisa, a chance de ganhar muito, entregar a 37 ou aqui no gap um pouco acima ou até mesmo a 38, se você estopar, perde pouco. É a minha visão. Pô, então, entrada mais clara que essa, só se alguém pegar, entrar no teu home broker e colocar ordem. Na minha visão, pelo menos, né? Eu não fico em cima do muro. Aí nós temos Banco do Brasil, uma reação interessante, né? Só que esse gráfico de Banco do Brasil está errado no cartezinho. Vamos aqui no caso, acho que tá, deixa eu ver aqui. Não, agora está correto. É um gráfico que, na minha opinião, também... O de Bradesco é mais claro, mas o Banco do Brasil é uma correção. E aqui, eu acho que faz sentido a gente até traçar FIBO. A gente pode pegar esse último fundo bem delimitado. Eu gosto de colocar a linha cinza, porque ela não polui e, ao mesmo tempo, ela fica bem marcada. Então, esse ponto aqui é o 43,90 e esse outro 43,42. Então, eu gosto bem detalhado. Eu vou fazer o ajuste aqui por 1 centavo. Certo? Aí está lá marcado, então percebam que está numa retração de Fibonacci que está presente na distribuição de cores de uma borboleta, no DNA humano, nas folhas de uma árvore, coisa e tal. Então foi abaixo da média de 21, trabalha acima e veio numa retração de Fibonacci. Aí a gente tem Vale Petro. A Vale 49,38, né, trabalhando, a Vale... Ela veio também, um topo, 2 topos, 3 topos, parece 3 porquinhos, né? Preservou o gap, é uma situação, na minha opinião, favorável também à ponta compradora. E Petrobras, né, que foi uma das grandes estrelas aí da semana, né? A Petrobras, ela cai 1% a 30,59. Inclusive, para manter... Eu vou limpar um pouco esse gráfico de Petro. Eu vou tirar aqui essa marcação de fundo, esses pontos. Eu não gosto de gráfico poluído, eu acho que ele
Como essa linha de tendência ela já não é mais tão importante, eu vou deixar pontilhada só para a gente não esquecer. E as retrações de Fibonacci eu vou colocar cinza para que fique mais discreto, um gráfico bem desenhado, sem poluição visual. Então ela está caindo, só que dentro de uma movimentação de alta, né? Então, candle verde, respeitando média de 5. No caso da Petra, eu não vejo assim como uma grande oportunidade, como eu falei, por exemplo, em Bradesco, que é a principal, mas o ativo tem uma situação de administração de compra razoavelmente interessante. Como destaques do dia, né? Primeiro, assim, pessoal, se você coloca... Deixa eu pegar aqui eu vou tentar preparar aqui um link. Tentar apresentar. Então, se eu pegar os ativos do Ibov, eu tenho muitos ativos caindo, né? Só que não estão caindo tanto, ó. Com algumas exceções, como a Gol, que a gente adiantou, e a própria CVC, mas eu tenho vários ativos subindo, mesmo com esse sentimento baixista que a gente tem hoje, ó. Braskem, TIM, JBS, Ultrapar, VEG, BRDT e muitas small caps também. Então eu acho que vale a pena a gente falar das ações de Azul, Gol e da CVC, situações que a gente já tinha adiantado aqui, que no caso da Gol, acho que o gráfico está mais perfeitinho aqui no cartezinho. Então no caso da Gol, desde aqui de cima a gente já tinha falado para vocês, ela perdeu o 36,83, depois a LTA, então é uma ação que está mais favorável à venda, tem um gap aqui aberto e nós tínhamos comentado sobre a Azul também. Aquela história das ações que entregaram parte do que tinham para entregar, né? E aí elas ficam numa situação sob pressão vendedora. O gráfico da do Gol até mais claro, mas a Azul também perdendo média, só que o ponto de stop ideal passou aí para administrar a posição, ficaria um desafio um pouco maior. E a gente tem CVC B3. Esse ativo é complicado, eu tinha comentado que nós trabalhamos com ele na carteira do grupo, nós conseguimos uma boa rentabilidade, mas é um ativo sofrido para trabalhar. Agora, num patamar como esse para uma guerrilha, deixando claro, não está mais na minha carteira tal, mas pode ser interessante comprar para vender nos 50. Não sei se eu faria, mas eu acho que entre a compra e a venda eu compraria. E uma outra ação que eu vou falar também que saiu o balanço hoje é BRF-S13, é uma ação muito pedida aí pelo pessoal. Né? Ela, apesar da queda, uma projeção alta de volume, ela já tinha uma inclinação baixista e não muda muita coisa aqui, mas eu também não vejo, sei lá, como uma grande compra assim no momento e coisa e tal. E um ativo que eu até comentei na semana do trader, que para mim é compra, eu acho que ele faz parte daqueles ativos verdadeiramente descontados, dos ativos premium, é Cielo. Então, mesmo no meio da bagunça de hoje, ontem a ação subiu forte e hoje ela dá continuidade, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o fechamento de sexta-feira, 7,38, ela está 7,78 e ela pagou dividendos. Né? Então, é uma situação gráfica importante. Lembra aquela história do Big W que eu falei que ela estaria desenhando, que seria mais ou menos letra W aqui mesmo? Então esse cenário ele se faz presente. A gente só tem que ajustar os suportes e resistências, né? Porque eu uso o gráfico. Então é aquela história, pessoal. Eu comentei da Cielo quando ela estava aqui embaixo, né? Entrada ótima passou? Talvez, mas
para uma ação que está tão descontada. E o que motivou isso aí? Vocês lembram que eu falei para vocês daquele joint venture envolvendo carry code? Eu trouxe a informação aqui no canal, então tem que ficar atento, procurar assistir tudo. E o eixo do W que projetaria ela nos 9 ali, ou nos 892 seria essa resistência. Vamos ver se é 8,5 mesmo. 8,5. Então, uma situação gráfica interessante. E aí, falando sobre o STF, né, aquela história, né, tava nos preços, mas aí quando o negócio realmente é materializado, tem ainda uma margem para subir ou para cair, vide reforma da Previdência. Aí tem dois drivers aqui, um nacional e um internacional, que eu acho que devem ser considerados, ó. O Trump falou ainda que não concordei com reversão de tarifas sobre produtos da China, então tá lá o presidente Donald Trump afirmando essa sexta que ainda não está de acordo com a reversão de tarifas sobre produtos. Em declaração a repórteres na Casa Branca de uma viagem, ele preferiu dizer, né, que o acordo pode ocorrer, mas o Tom Pequim deseja mais do que ele. É um jogador, né? Será a fase 1 do acordo, como eu comentei com vocês, ainda vai se estender por semanas, isso aí na minha visão. E sobre a decisão do STF, que acho que era esperada, acho que ela força o Congresso a tomar uma atitude de fato, né, pessoal? Então, o que eu achei de interessante aqui seria essa reportagem, que diz o seguinte, ó. O Senado prepara a PEC da segunda instância menos engessada. Então, o que fala ali, ó? De tudo que eu ouvi na mídia, que foi muita coisa, eu acho que isso aqui é a reportagem, a colocação mais interessante que resume uma possibilidade que pode impactar o mercado. Os senadores preparam uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, né, que precisa de 2/3 do Senado e depois da Câmara, para autorizar a prisão de um condenado de segunda instância, mas permitindo a anulação da decisão em instâncias superiores. Então, na quinta-feira, dia 8, né, o Supremo derrubou essa possibilidade. O presidente da Corte, Dias Toffoli, porém, deixou claro que o Congresso pode alterar o entendimento. Então tá lá, conforme o Broadcast Político adiantou ontem, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, Simone Tebet, anunciou que vai pautar para o próximo dia 20 uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, né, o conteúdo deve ser alterado. Então o que diz lá? Ó, a PEC do parlamentar determina que a condenação proferida por órgãos colegiados da Justiça, como um tribunal de segunda instância, deve ser executada imediatamente, independente da possibilidade de recursos. A relatora da PEC, juíza Selma, adiantou ao Broadcast Político que vai alterar o parecer acatando uma emenda do senador Marcos Rogério do DEM de Roraima. Então a emenda deixa claro que o Tribunal Superior de Justiça, o STJ, Supremo Tribunal Federal, para onde o condenado pode recorrer após a segunda instância, podem suspender a prisão. A ideia de permitir a prisão, mas sem gestar o sistema processual, de acordo com a senadora. Então nós sabemos, né, disse ela ali, que a obrigação de resolver isso é realmente do legislador. Entenda-se legislativo, Câmara e Senado, que é o Congresso. Portanto, vamos encarar a luta com essa vontade de conseguir 49 assinaturas no Senado, e apelando para a população cobrar os parlamentares esse posicionamento, né? Então fala aqui que o Davi Alcolumbre resiste ainda em patrocinar isso, só que na semana passada 43 integrantes se manifestaram publicamente a favor da medida, mais 6 votos, ela poderia ser aprovada depois em plenário, antes na CCJ. Então, esse é um fio de esperança, eu acho que algo nesse sentido vai ocorrer, pessoal, muita gente nas redes sociais manifestando, acho que muita gente vai para a rua também. E aí o Congresso deve se sensibilizar. A grande questão é se o ex-presidente Lula vai ser solto ou não. Né? A defesa já entrou com recurso, mas ele poderia ir para o semiaberto também. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, né? O BOVA11 reage com bastante maturidade. O BOVA11 foi na LTA que a gente desenhou no início da semana, tocou, já está acima de 104,42. A máxima histórica intraday foi marcada ontem, né? A 105,63, então não vejo nenhuma mudança, nada problemático aí por exemplo, nem no BOVA11. Também, consequentemente, para quem espera para vender, eu não vejo uma oportunidade clara de venda. O Ibov também foi na LTA, já está acima dos 108,500 e da média de 5, tocou a LTA.
A máxima intraday marcada ontem também é 109,670. Né? E o mini índice também eu não vejo nenhuma mudança estrutural. O mini índice é capaz que daqui a pouco teste a máxima histórica. A máxima histórica não, a máxima intraday. Ele veio também no LTA, está acima da média de 5 do 109,145. A máxima histórica foi marcada a 110,330, só que no caso anteontem, né? Ele abre um pouco mais cedo, tem algumas distorções. Eu acho que é o momento de administrar a posição para quem está comprado e para quem quer trabalhar vendido, ficar atento a algum sinal que, na minha opinião, ainda não ocorre. Né? Com toda essa bagunça, por exemplo, na sexta-feira, dia 1º, fechou a 107,900. E agora, nós temos a 109,270, quer dizer, a semana, a gente pega no Ibov também, ó, as últimas 5 sessões, o Ibov fechou a 108,95, está 108,762, né? E no caso, na verdade, fechou a 109,145, está 109,275. Quer dizer, ainda a semana com toda essa bagunça, ainda tem algum ganho. E muitas ações subiram fortemente. O único ponto que preocupa um pouco aqui é o dólar. Eu até fiz o desafio, acho que ele está mantido ainda. Eu imagino que possa bater nos R$4 talvez na semana que vem. Mas se eu perceber uma mudança de direção, me manifestarei publicamente aqui. Mas o dólar, na verdade, ele trabalha no vazio, né? Ele não tem resistência, então teríamos que observar um sinal intraday, né? O dólar está subindo forte na semana. Ele está um pouco mais de 40 pontos, é 1% acima de quando eu lancei o desafio. E eu tenho um intraday mais estudado aqui no cartezinho, que a gente percebe, por exemplo, no 15 minutos é um dólar flat, né, com redução de volume. Não sei se significa que não tem muita gente interessada aqui ou se ele está acumulando, é isso que eu vou ficar esperto, né? E a gente percebe também num 30 minutos uma acomodação depois de disparar na abertura. E o que eu gosto de fazer quando eu tenho essas movimentações laterais? Ó, eu pego o candle das 11h30, a mínima 4.138,500. Eu pego o candle do meio-dia, 4.138. Eu pego o candle do meio-dia e 30, 4.138,500. Quer dizer, qual que é o ponto divisor de águas entre a compra e a venda? 4.138. Se perder, no mínimo vem no 4.120 aqui na média, ou possivelmente fechando o gap ou no 4.108. Então, o 4.138 para mim é o divisor de águas entre a compra e a venda. E o dólar trabalha, por enquanto mesmo, aí nas alturas. Então a gente tem uns 60 minutos também com máximas justapostas, ó, 450,500, 4152, 4148. Dá a impressão de ombro, cabeça a ombro aqui, ainda é prematuro, mas é a ideia que prega o ombro, cabeça a ombro, né? Um ombro é a cabeça mais alta e o ombro aqui, mas ainda seria prematuro afirmar, talvez. Não é algo tão claro, mas é uma possibilidade. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos ver no final do dia como é que estarão aí o dólar, como é que estará também o índice, né? E talvez o que pode ajudar no estudo do dólar aqui seja talvez seja possível traçar uma linha de tendência desde o gap e ver como é que o dólar se comporta caso venha a tocá-la. Né? Eu particularmente acho que o mini índice, a máxima do mini índice de hoje é 109,480. Eu acho que daqui a pouco, agora são 13h18, daqui a pouco ele vai testar a máxima. A questão é como o dólar vai se comportar com o mini índice testando a máxima, né? Então é aquela história, estrangeiros de um lado mesmo, institucionais do outro. E por enquanto o fluxo de fora não vem, os institucionais estão na ponta compradora e os guinhos na vendedora. Eu acho que o dólar hoje, se ele fechar abaixo de 4.138, ele
pode iniciar a semana que vem em queda. Acima diminuem as chances, mas eu acho que, por exemplo, eu lancei o desafio do Te Vejo nos R$ 4, acho que não seria um ponto ainda de abortar a operação, pelo menos por enquanto. Então eu manteria, porque está 1% acima do desafio, então está sob controle. Por isso que é importante não alavancar, trabalhar com manejo de risco, você consegue administrar a posição tranquilamente se ela vai aí contra você, né? Então nunca é interessante trabalhar com capital grande. Eu até comentei ontem aqui nessa aula Nadando com os Tubarões, que um dos segredos para você nadar com os tubarões é você entender que você não é um tubarão. Também não é sardinha, é o peixe piloto que segue os tubarões. Quando o camarada acha que ele é tubarão e trabalha alavancado, é um primeiro problema. Então aproveitem e vejam as aulas, tem muito conteúdo aí no nosso canal. Então, pessoal, peço o like novamente. Eu volto mais tarde com o radar. Saúde e paz a todos. Então, no momento turbulento, muitas vezes podemos estar diante aí de oportunidades. Ok? Saúde e paz a todos. Até mais tarde. Meu muito obrigado. Valeu.